Sabe quando a gente fala em gerenciar coisas? No fundo, o que a gente está gerenciando mesmo é dinheiro e estratégia. É um conceito super poderoso para qualquer área e hoje vamos descobrir como uma virtude bem antiga, a temperança, pode ser a chave para a saúde financeira de qualquer projeto. Para entender isso, vamos começar num lugar que talvez não pareça tão óbvio: um canteiro de obras. É bem aqui que a gente encontra um paradoxo que desafia a lógica e que, olha, esconde um segredo valioso sobre gestão financeira. A questão central é essa: por que alguém trataria uma montanha de pregos com o mesmo cuidado, com o mesmo rigor que as valiosas barras de aço? A resposta, que parece simples, na verdade revela uma falha de gestão muito comum e que custa milhões. E aqui a gente vê o paradoxo na prática. De um lado, os pregos. Eles ocupam metade do espaço físico, mas são só 5% do orçamento. Se falta prego, é um incômodo, um probleminha. Agora, do outro lado, o aço. Ocupa bem menos espaço, só 20%, mas consome 80% do orçamento. E se faltar aço, aí a obra inteira para. Simples assim. Essa diferença gigantesca de impacto, bom, ela aponta para um princípio financeiro fundamental. Porque no fim das contas, estoque não é só um monte de material parado. É exatamente isso. Dinheiro congelado. Cada item guardado no almoxarifado é capital, que podia estar em outro lugar, rendendo juros, pagando salários, investindo. É o famoso custo de oportunidade na sua forma mais clara. Um saco de cimento parado por meses é como uma torneira pingando dinheiro, drenando o caixa da empresa em silêncio. E os valores são altíssimos. Pensa só, num projeto de construção, até 70% do custo total pode estar preso só nos materiais. Isso dá uma dimensão do tamanho do capital que fica ali, imobilizado, só esperando para ser usado. Para a gente entender como lidar com esse desafio, vamos personificar o problema e a solução em duas mentalidades completamente opostas: a mentalidade do medo e a da estratégia. Primeiro, temos o engenheiro intemperante. O que move essa pessoa, basicamente, o medo. O pânico de que o material acabe. A reação natural a esse medo? Comprar em excesso, para garantir. O resultado inevitável? O caixa da empresa é estrangulado por um monte de capital imobilizado. Em total contraste, a gente tem o engenheiro temperante. A motivação aqui é outra, é inteligência estratégica. A ação é manter um estoque enxuto, aplicando capital só quando é realmente preciso. E o resultado? Um fluxo de caixa saudável e os recursos da empresa protegidos contra o desperdício. Certo, mas como o engenheiro temperante consegue fazer isso? Não é mágica, não. É puro método. E existe uma ferramenta poderosíssima que permite essa abordagem tão estratégica. Essa ferramenta é a curva ABC. Pode chamar de ferramenta de ouro. Ela é basicamente o princípio de Pareto aplicado na veia da engenharia e da gestão. Em vez de olhar para o volume das coisas, ela classifica tudo pelo impacto financeiro. E com isso, mostra exatamente onde a nossa atenção e o nosso dinheiro devem ser focados. A base para tudo isso é o famoso princípio de Pareto, a regra do 80-20. A ideia é bem simples: uma pequena parte das causas é responsável pela grande maioria dos efeitos. No nosso caso aqui, significa que os 20% dos itens do estoque causam 80% do impacto no bolso. E como isso funciona na prática? Olha, é surpreendentemente simples. Primeiro se faz uma lista de todos os itens e o custo total de cada um. Depois, essa lista é organizada, do item mais caro para o mais barato. E, por fim, esses itens são agrupados em 3 classes, A, B e C, com base no impacto financeiro que eles têm. E o resultado prático está aqui, bem claro. Os itens da classe A, que representam 80% do valor, recebem um controle diário super rígido. A gente está falando do aço, dos elevadores. A classe B, com 15% do valor, tem um monitoramento periódico. Já a classe C, com só 5% do valor, pode ter um controle visual mais simples. É aqui que entram os nossos pregos, parafusos, lixas e pronto. Isso resolve perfeitamente aquele nosso paradoxo do início. Mas veja bem, esse controle inteligente de estoque não é um fim em si mesmo. Longe disso. Na verdade, ele alimenta diretamente a saúde e o dinamismo da operação financeira inteira. Pensa nisso como um motor financeiro. O giro de estoque mede a velocidade com que o capital se move. Quanto mais rápido a engrenagem do material vira a obra construída e depois vira lucro, mais saudável é o sistema.
O controle rígido dos itens da classe A garante que esse motor funcione sem engasgar, sem esgotar o caixa. Unindo todas essas peças, a gente chega a uma conclusão bem poderosa. Uma filosofia de tomada de decisão que transforma a gestão de estoque numa verdadeira estratégia de negócio. A temperança na engenharia não é uma filosofia abstrata, é um sistema. É o ponto de equilíbrio perfeito onde a inteligência estratégica, que a gente viu com a curva ABC, encontra o controle técnico, medido pelos indicadores de desempenho. É na intersecção desses dois mundos que mora a verdadeira saúde financeira. E tem uma citação do material de origem que resume tudo isso de forma brilhante. Ter temperança é usar a matemática para agir com moderação. É sobre garantir que os recursos mais importantes sejam usados sem nenhum desperdício e no momento exato em que são necessários. Isso nos leva a uma escolha fundamental, que coloca de frente as duas mentalidades que a gente viu. Se a empresa fosse sua, qual seria a preferência? Um almoxarifado lotado para que nunca falte nada ou um estrategista com um estoque cirurgicamente controlado e, o principal, com dinheiro no banco? E com isso, a gente encerra com uma reflexão que eleva essa lição de gestão de estoque a um princípio universal de estratégia. Onde exatamente termina a segurança e começa o desperdício? A resposta a essa pergunta é o coração da gestão inteligente.